Fala, impressionadores! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do canal Dev. Eu sou o Diego e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como consumir APIs. E a gente vai fazer uma interface no front com React e Axios para pegar essas informações de uma API aleatória aí. Antes da gente começar, lembra daqueles pedidos e avisos que eu sempre te faço. Os pedidos, like no vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho porque ajuda bastante a gente, não custa nada para você. E os avisos, tem 3 links na descrição que são muito importantes. O primeiro é sobre a nossa formação completa Full Stack Impressionador. O segundo é um mini curso gratuito de desenvolvimento web Full Stack, sempre tem um diferente na descrição. E o terceiro são os arquivos que a gente vai usar na aula de hoje. E aqui não tem absolutamente nada, mas a gente vai criar e você vai ter esse gabarito aqui para você poder praticar. Bem rapidinho os pedidos de aviso, agora a gente pode começar. Qual que é a ideia aqui? A gente vai chegar e a gente vai acessar essa APIzinha daqui, que é uma fake API. Na verdade, ela é uma API que ela tem alguns dados ali justamente para a gente poder testar. E é o https JSON placeholder typecode.com/posts. Vou pedir para o pessoal colocar na descrição também. Quando você acessa, quando você dá um GET nessa API, então você faz uma requisição do tipo GET para esse endpoint daqui, o que ele te retorna? Vários postzinhos nesse esquemazinho aqui de JSON. Então eu tenho uma lista de objetos. Beleza, tudo bonitinho. Como é que a gente faz para consumir isso com um front-end criado em React e a gente mostra essas coisas aqui no nosso front? Vamos primeiro criar o nosso projetinho React. Pô, Diego, eu nunca criei um projeto em React. Ó, tem a aulinha aqui onde a gente fala como você pode criar o seu primeiro projeto em React do zero. Show de bola. Depois de você assistir aquela aula, vamos criar aqui o nosso. A gente vai chegar aqui, ó, New Terminal, e a gente vai colocar primeiro um npm create vit at latest. O at seria o arroba. Ele vai criar aqui um projetinho usando o vit, que é o que a gente vai usar para criar todo o nosso projetinho ali em React, todo o nosso template. Ele vai instalar ali o create vit, e agora qual que é o nome do projeto? A gente vai colocar consumir API. O que eu quero selecionar? Setinha para baixo, React, Framework, ou Variant, na verdade. JavaScript a gente vai colocar, e ele está falando ali, ó. Primeiro, entra na pastinha, cd consumir API, npm install, para ele instalar todas as dependências necessárias, e depois npm run dev, para a gente já ver o nosso projetinho rodando. Mas, se você já criou seu primeiro projeto em React, isso tudo aqui é molezinha, você já viu. Run dev. Isso daqui é só repeteco e a gente faz esse passo a passo. Ó. Ctrl clica, abriu aqui, ó, nosso projetinho React, ó, funcional, já tá tudo certinho com aqueles templates que o Vite traz pra gente. Show! O que eu vou fazer? Vou deletar algumas coisas, né, que eu não preciso. Então, o public eu não preciso disso daqui, node modules eu não vou tirar, mas aqui, ó, assets eu não vou precisar de nenhum também. Eu tenho aqui todo esse CSS, ó, já deu problema aqui. O que eu vou fazer, ó? Readme vou tirar também. E agora a gente tem que alterar aqui, ó, o que ele pegou. Aqui não muda nada. No nosso index, eu não tenho mais esse vit SVG, ó. Deletei. Vamos colocar aqui, ó. Consumir API, o nosso título. Que mais? No nosso app, beleza. Essas aqui, ó, eu não tenho lá no assets. Então, eu vou deletar. E a gente tira tudo isso daqui, ó. Isso aqui eu posso dar uma minimizada. Tudo isso daqui que estava aqui dentro, a gente pode tirar. Pode colocar, por exemplo, um H1zinho. H1. Olá. Mundo. Beleza. E a gente vai ter ali, ó, aqui parou de dar erro, volta para cá, tem aqui o nosso Olá Mundo. Show de bola. Então temos aqui o nosso projeto em React, ele tá criado, tá com toda a formatação do React, que eu não vou nem mexer, que ele tá usando esses dois CSS daqui, mas vamos deixar porque o nosso foco é como a gente consome essa API e a gente vai usar o Axios. Daria pra gente fazer usando o fetch. Então o fetch é do próprio JavaScript, é nativo, seria a forma da gente consumir ali endpoints, fazer requisições. Só que a gente tem um Axios que é muito mais versátil, ele trata erros pra gente, ele é menos verboso, a gente com menos coisa escrita a gente consegue chegar no mesmo resultado. E eu tenho, ó, uma aulinha onde a gente tira uma requisição do tipo fetch, transforma em Axios e eu dou vantagem e desvantagem. Ó. Lembra de acessar lá, essa aulinha já é uma dica muito boa que vale o seu like se você já não deu lá no início. Beleza, mas aqui a gente vai usar o Axios. Para usar o Axios, o que a gente tem que fazer? Deixa eu puxar meu terminal aqui de baixo, ó. E aqui eu tenho que adicionar um outro, porque esse daqui está rodando no nosso servidor local. Vou rodar aqui, ó, npm Axios. Vamos instalar o Axios aqui no nosso... Ih, ele instalou, fiz besteira. É bom até que vocês veem tudo junto, ó. Vou deletar aqui, vou deletar.
ele instalou ali do lado de fora, ó. Olha onde é que eu tava. Vou dar aqui um cd consumir API. Agora aqui dentro, npm Axios. Aí o que ele vai fazer? Vai entrar nesse package.json e vai adicionar o Axios aqui, ó. Perfeito. Agora tá certinho. Pra gente deixar todo mundo juntinho ali do jeito que ele deveria estar. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer. Import Axios from Axios. Show de bola. E agora a gente tem que criar uma requisição. Aqui eu esqueci de tirar isso daqui também. Então a gente tem, ó, o nosso componente app. A gente quer buscar essas informações lá no nosso endpoint e trazer essas informações para dentro do nosso documento. Beleza. Essas informações que a gente vai pegar, a gente poderia guardá-las em algum lugar, certo? E aqui eu tenho, ó, uma listinha de informações. Por exemplo, imagina que eu tivesse o seguinte, ó, vou pegar e vou copiar isso daqui, ó, e ó, tá abrindo aqui a lista, 2 objetos, eu vou ter que fechar essa lista. Ó. Vamos trazer isso aqui lá para dentro do nosso React. Vou chegar aqui, ó, por exemplo, const lista post ou array post, que seria a forma correta de chamar. Vou colocar aqui, ó, e vou fechar aqui. Ctrl S. Então aqui os meus posts, ó, só que ele tá com essa rolagem lateral. Eu não gosto da rolagem lateral, eu sempre venho, ó, View, Word Wrap ou Alt Z. Posso minimizar aqui, ó, esses posts, tá tudo aqui direitinho. Beleza, como é que eu faria para mostrar essas informações na minha tela? Eu poderia chegar aqui, ó, e usar uma funçãozinha que vai fazer o quê? Uma função do JavaScript, que ela vai mapear cada um dos meus itens dessa lista e para cada itemzinho daquela minha lista, ele me mostra alguma coisa. Então, por exemplo, para cada item dessa minha lista, ó, um item, outro item, eu vou fazer o quê? Vou colocar um item de lista. E aqui eu estou falando aqui, ó, por exemplo, a gente chega aqui e coloca, ó, um UL, que é um Unordered List, é uma lista não ordenada. E eu poderia colocar, ó, um LI, Shift Alt seta para baixo, outro LI. O que eu poderia colocar aqui? Por exemplo, o título, ó, poderia colocar esse títulozinho aqui, opa, Ctrl C, Ctrl V, e esse título aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl S. Se eu voltar para cá, ó, é isso daqui que eu vou ter, ó. Eu tenho essa minha listinha aqui com os 2 títulos ali do jeito que ele tá. Só que eu não quero fazer isso manualmente. Eu quero usar uma função que vai me criar exatamente isso e vai ser esse map que vai fazer isso pra gente. Diego, eu nunca vi sobre o map. Você vai explicar? Com certeza. Mas, ó, tem a aulinha aqui onde eu mostro o map e várias outras funçõezinhas e coisas do JavaScript que você precisaria saber antes de começar a desenvolver em React. É muito maneira essa aula, tem muito conteúdo legal. Mas show de bola! Vamos fazer isso então, antes mesmo de fazer a nossa requisição. Como é que eu faria isso? Eu tenho o meu UL e aqui dentro a gente faria o seguinte, ó. Eu tenho que pegar, ó, quero escrever JavaScript. Eu coloco aqui as minhas chaves, aí eu vou colocar lá, ó, rPost.map. Estou colocando aqui a minha função. E essa minha função, o que a gente falou que ela vai fazer? Ele vai olhar cada um dos meus itens e ele vai me criar uma nova lista. Uma nova lista com o quê? Eu defino. Vamos lá. Para cada um dos meus itens, ó, eu vou ter um post. E aqui eu coloquei uma arrow function. Então, para cada um dos posts, ó, ele vai olhar o primeiro, o segundo, ele vai estar sempre iterando dentro dessa variável post aqui, que eu poderia chamar do que eu quisesse, mas aqui o post é o nome mais intuitivo. Então, para cada post, o que ele vai me retornar na minha nova lista? Ah, isso aqui, ó. Beleza, é isso daqui que a gente queria, ó, esse nosso LI. Então, eu chegaria aqui, ó, LI, beleza, fecho aqui. Então, para cada um dos posts, eu quero retornar um LI. Show! Com o que dentro dele? O título desse meu post. Então, eu colocaria assim, ó, post.li. Show de bola. Então, para cada um dos meus posts, ele vai criar um LI com o post... Cara, eu coloquei LI aqui, é title, na verdade. Title, que é isso aqui, ó, title do meu post. Show de bola. E aí, algo que a gente sempre tem que fazer quando a gente está criando uma lista dentro do React, eu tenho que usar essa chave aqui, ó, esse atributo, ó, key, para dizer para eu identificar cada um dos meus itens. E aqui eu poderia colocar, por exemplo, ó, post.id. Beleza. Quando eu faço isso, ó, eu posso dar um Ctrl, ponto e vírgula nisso aqui para comentar, e ele só vai ter essa funçãozinha. Se eu voltar para cá, olha ali o que ele fez. Exatamente a mesma coisa, ó. Aqui o errinho que a gente já corrigiu, ó, F5. Se eu venho aqui, tenho ali a minha lista, ó, div root, meu UL, ó, 2 LIs, com o título, e o outro aqui com o meu título, e o marker é do próprio UL. Só que aqui o que ele fez? Ele fez isso com 2. E se eu tivesse 500 informações aqui?
Por exemplo, se eu fizesse isso aqui, ó, pum, vou arrastar aqui para baixo, Ctrl C, viesse aqui, ó, no meu Array Posts, Ctrl V, Ctrl S. Volto aqui, ó. O que ele fez? Tá todo mundo ali direitinho. Então, ao invés de eu ter que ficar colocando manualmente, olha o que eu escrevi aqui de código. Eu só escrevi isso aqui, ó. Isso aqui foi só pra gente ver. Mas olha lá como é que tá. Eu só escrevi isso e ele percorreu cada um deles e para cada um dos posts que eu tenho nessa minha lista, ele tá fazendo o quê? Criando um LI cuja chave é o post D e o que vai ter dentro? O post title. E aqui a gente poderia personalizar de várias outras formas. Então a primeira parte a gente resolveu aqui no nosso problema, que é mostrar essas informações. Só que aqui eu não quero mostrar tudo isso. Isso daqui seria só um exemplozinho que a gente está pegando. Mas agora, cara, que é muito post mesmo. Eu quero fazer o quê? Quero, ao invés de carregar isso daqui dessa forma, Ctrl ponto e vírgula, eu quero atualizar essa informação quando eu fizer uma requisição para a nossa API com o Axios. Show de bola. Vamos fazer a nossa segunda parte, então. O que a gente tem que fazer? Como é que a gente vai fazer essa requisição? Vamos criar uma funçãozinha. Const requisição API igual a uma arrow function. Beleza. Diego nunca viu arrow function. Naquela aulinha que eu falei que tem várias coisinhas de JavaScript, tem arrow function também, que nada mais é do que uma função convencional. Então, ó, se eu quisesse reescrever como uma função tradicional, seria assim. Uma arrow function só é mais prático de escrever. Ela, por exemplo, quando eu tenho uma única informação, eu não preciso abrir chaves aqui. Então, por isso que aqui eu não abri chaves. Então, tem algumas vantagenzinhas que a gente sempre vai usando as arrow functions. Com o tempo, você vai pegando. Show de bola. O que a gente vai fazer nessa requisição API? Eu vou fazer o seguinte, ó. Const resposta API é igual ao quê? Eu vou fazer a minha requisição. Axios.get. Então, se eu quero fazer um get em algum lugar, eu coloco lá o meu axios.get. Olha como é que é simples de fazer o get ali. E aqui eu coloco o meu endpoint. Ctrl V. Não é esse aqui, ó. Windows V. Cadê? Esse aqui, ó. Esse meu linkzinho. Beleza. Tá feita a nossa requisição. Olha como é simples quando a gente usa o Axios. Ele deixa isso daqui tudo muito simples. Ele vai fazer um get para cá, todo o resto ele trata pra gente. E ele vai jogar as informações, as respostas aonde? Aqui dentro. Beleza. Só que você deve estar pensando, pô, eu vou fazer essa requisição, só que isso daqui demora. Então eu tenho que esperar essa resposta chegar, aí sim eu continuo meu código. Perfeito. Aí a gente tem que entrar no JavaScript assíncrono, que nada mais é do que, ao invés de simplesmente sair executando tudo, eu espero e continuo. Espero as coisas terminarem de ser executadas. O que eu tenho que fazer aqui? Já que isso daqui, eu tenho que esperar isso aqui acontecer, a gente vai colocar a palavrinha-chave await. E quando eu tenho uma palavra await dentro de uma função, essa função tem que ser assíncrona. Lembra que a gente falou do JavaScript assíncrono. Então agora o que eu estou dizendo? Que essa minha requisição API é uma função assíncrona e dentro dela eu estou esperando isso aqui acontecer. Assim que isso terminar, ele vai executar as minhas outras coisas. Por exemplo, console.log e aqui a gente poderia colocar resposta API. Então assim que ele terminar isso aqui, ele responde isso daqui pra gente. Só que, ó, tá vendo que não tá pintadinho o nosso requisição API? Por quê? Porque a gente não tá executando isso aqui, ó. Agora sim ele está executando. Então ele vai começar o nosso componente, executa isso daqui e vai colocar ali todas as nossas informações. Essa daqui é a forma correta de fazer uma requisição para API? Não. Tem um pontinho a mais que a gente tem que fazer no React, mas a gente vai construindo até lá. Se eu voltar para cá, deixa eu dar um F5, deu algum problema aqui, F12, array post is not defined. Ah, com certeza. Eu não defini isso aqui, ó. Ctrl ponto e vírgula, que a gente estava usando para fazer isso aqui, ó. Volto para cá. Tá lá direitinho, ó. Tem aqui meu array post e olha lá, o que eu tenho, ó. Se eu clicar aqui no meu app, ó, console log resposta API. Então, ó, deixa eu subir aqui para mostrar onde é que eu cliquei, ó. Se eu clicar aqui, ó, de onde é que tá vindo essa instrução? Tá aqui, ó, do meu console log resposta API. Beleza. Tem aqui, ó, meu data, ó, muita coisa dentro da minha resposta API e, na verdade, o que eu quero é da resposta API, eu quero o data, a chave data, que dentro dela eu tenho tudo isso daqui. Vamos ajustar lá no nosso código. Resposta API.data. Ctrl S, vem aqui, ó. Ó, já tenho ali todas as minhas informações. Olha, ele tem todos os meus posts bonitinho. Perfeito.
Agora que eu tenho todos esses meus posts, eu tenho que jogar essas informações aonde? Dentro de uma variável de estado, para a gente poder atualizar as informações ali na minha tela. Vamos fazer isso então. Vou chegar aqui, ó, ao invés de eu ter esse meu array posts assim, ó, vou deixar dessa forma. A gente vai colocar o seguinte, const, vou desestruturar array posts, set array posts igual a use state, e aqui ele começa com um array vazio. Então o que eu estou fazendo? O que é essa instrução daqui? De novo, se você está vendo como consumir APIs com React, provavelmente você já tem esse contato com React. Mas eu sempre quero passar e explicar um pouquinho sobre cada coisa. Então aqui basicamente a gente está fazendo o quê? Eu estou criando uma variável de estado. E a gente usa variáveis de estado no React quando eu quero atualizar a tela. Então, por exemplo, toda vez que eu modificar isso daqui, eu quero que a minha tela modifique também. Então ele mude os posts que estão aqui, por exemplo. Beleza? Então o que a gente está fazendo? Eu estou inicializando essa variável com esse valor, que é um array vazio, e eu estou criando essa função, que é a função responsável por alterar essa variável. Variáveis de estado a gente não altera assim, ó, array post igual a algo. Para eu alterar essa variável de estado, a gente tem que usar o set array post igual a alguma coisa. A gente coloca aqui, ó, pronto. Show de bola. Essa é a forma certa. Isso daqui não existe quando a gente está falando de variáveis de estado. Beleza. Então agora eu tenho essa minha variávelzinha arrayPost. Perfeito, que está sendo criado ali, ó, sem nenhum post inicialmente. E aí quando eu fizer a minha requisição, o que eu quero fazer? Set arrayPost igual ao quê? O meu array ali da minha resposta. Ctrl, ponto e vírgula. Então o que ele vai fazer? Ele vai inicializar, ó, sem nada, ó, F5. Já está fazendo ali direitinho, já está pegando as informações. Mas se eu tirar isso aqui, ó, se eu não fizer, por exemplo, isso daqui, ó, eu não estou chamando essa função. Então eu nunca vou editar o valor. O que ele vai ser? Ó, vazio. Se eu venho para cá, ó, F5, ele está vazio. Eu não tenho nada ali no meu array post, ó, array post, o L, vazio. Mas aí eu vou lá e chamo a minha função, ó, requisição API. Tá lá. Ele chamou ali direitinho e atualizou os valores ali certinho. Beleza. Só pô, Diego, beleza, então a gente conseguiu fazer a nossa requisição, a gente usou Axis e tudo mais, só que essa daqui não é a forma correta. Por quê? Pelo funcionamento do próprio React. O que o React faz toda vez que você altera uma variável de estado? Ele desmonta o componente e monta ele de novo. Então ele vai mexer, então ele destrói tudo e recria tudo de novo, ele executa tudo. Então quando a gente está fazendo uma requisição, eu não quero fazer isso daqui toda vez que eu atualizar uma variável de estado. Eu quero fazer isso uma única vez. Ou seja, quando o meu componente for criado pela primeira vez. E tem um hook no React, assim como o useState, que é um hook também, que ele me permite fazer isso, que é o useEffect. O que o useEffect faz? Ele executa algo que está ali dentro dele. No caso, a gente vai colocar isso daqui. Quando? Na primeira vez, quando o componente foi criado, quando o componente foi montado. Depois, quando ele for destruído, desmontado, montado, desmontado, montado, ele não vai executar de novo. Então a gente coloca isso aqui dentro, ó. Use effect tab, ó, já importou ali pra gente. A gente vai colocar aqui, ó. O que eu vou executar no use effect? Uma arrow function e vírgula, eu tenho que colocar aqui uma listinha. Vamos explicar isso daqui. Essa arrow function aqui é a função que eu vou executar no meu use effect, ou seja, quando o meu componente for montado e quando as variáveis que estão aqui forem alteradas. Então a gente pode colocar uma lista de variáveis que, se elas forem modificadas, eu executo isso daqui de novo. No nosso caso, a gente não tem nenhuma variável que, se for alterada, eu quero fazer requisição de novo. Mas já fica aí de conhecimento, para caso tenha, você colocaria aqui. O que eu vou colocar aqui no meio? Isso aqui tudo, ó. Alt, setinha para cima, setinha para cima. Então agora, em vez de executar isso daqui toda vez que uma variável de estado for alterada, ou seja, que o meu componente em React fique sendo montado e desmontado, ele só vai ser executado uma única vez ali na primeira. Agora sim, isso daqui está da forma correta. A gente volta para cá, ó, F5, tá lá direitinho. A gente fez uma requisição, a gente consumiu uma API, que é essa daqui, trouxe para o nosso projeto em React, alterou uma variável de estado e colocou todas as informações aqui. Eu não quero colocar o ID. Eu quero colocar, por exemplo, quais são essas informações que a gente tem. Tem o body, tem o user ID, tem o ID. Vamos colocar o ID então, ó. Você pode pegar a informação que você quiser e você coloca lá. Você vai ter todas as suas informações. Mas você está pegando essas informações e você consegue trabalhar com elas da forma que você quiser.
Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, lembra, like no vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho. E também, se você chegou até esse momento do vídeo, você é obrigado a comentar #somos12%. Por que 12%? Porque das 100 pessoas que começam a assistir o vídeo, apenas 12 chegam até esse momento. Então, os 12% que chegam aqui até o final. Quero ver seu comentário, uma sugestão de tema para uma próxima aula também, que eu estou sempre de olho nos comentários. E eu te vejo numa próxima aula.